Então, pessoal, se você ficar só se apegando a peso, não adianta você ter peso e você ter, às vezes, um físico desproporcional, incompleto, linhas feias. Então, você tem que trabalhar em cima do que você tem. Se você tem um físico ali de uma estrutura de 90 quilos, legal, trabalha em cima. A não ser que você pense ali numa carreira, algo muito grande, ali numa Open, mas você tem um físico de uma estrutura de 90, trabalhe pensando nisso. 90, 85, né? Tem atletas, o Shawn Ray mesmo, desde a estreia dele no amador até o final de carreira dele, ele aumentou poucos quilos, ele aumentou. Então você vê, e você vê que ele se manteve bem até o final da carreira dele, o cara sempre com a cinturinha fina, tudo, perfeito. Então o que acontece? Não ganhou porque a época era uma época mais difícil do mundo, né, pessoal? Mas mesmo assim ganhou muita coisa importante. Ele conseguiu muita coisa importante e não ganhou mais tanta coisa porque também não disputava tanta coisa. Priorizava muito o Mr. Olímpia e acabou que ele se guardava muito para o Mr. Olímpia. Então, e a concorrência era muito pesada, mas se ele tivesse entrado em mais Grand Prix, ganharia muita coisa. Chegou a ganhar de Classic, bababá. Então o que acontece? Então, pessoal, às vezes nem sempre o peso bruto, praticamente nunca. Às vezes, quantos atletas, né? Isso a gente conversa muito lá no grupo do Bodybuilding Underground, eu, Romero, Luiz, o Elhão, todo mundo, Jefferson, a gente conversa muito sobre isso, a gente fala sobre essa questão da piora dos atletas. Acho que seria até um vídeo muito bom para o canal, né? A piora dos atletas depois que viram profissionais. Então, é muito comum, é quase que um padrão, viu, pessoal? Nos anos 90, o atleta começar, ele no amador, no último ano dele de amador, ele ter o melhor físico da carreira dele. Depois ele só ficando maior, só que piorando ali a qualidade geral do físico, né? Isso também uma coisa da época, né? Todo mundo queria acompanhar o Dorian, Ronnie Coleman. Então foi uma tendência, só que nem todo mundo tinha como fazer isso, né? Então acabou forçando muito com comida, forçando muito com recursos, né? Então isso é esse bate-papo aí que eu tenho para falar para vocês. Só para vocês terem uma noção, tem muita gente também que quer começar um processo de perda de gordura. Às vezes o cara nem tem tanta gordura assim, mas ele quer eu quero ficar seco, eu quero ficar com 6 gomos, eu quero ficar igual o Jeff Sage, eu quero ficar igual o Sadiq, eu quero ficar... Pessoal, esses caras são grandes, pessoal. Se você vê um cara desse pessoalmente em off, em off, pré-con, qualquer coisa, você vai assustar de tão grande. Por mais que o cara às vezes não pareça ser tão grande, seja um atleta men's physique, mesmo os atletas men's physiques mais antigos, se você vê pessoalmente a maioria aqui, você assusta, pessoal, porque muitas pessoas não vão assistir os eventos. Se você, a pessoa, eu amo bodybuilding, assistiu quantos campeonatos? Nunca fui. Faça-me um favor, né? Se você gosta disso aí, você vai assistir. Então, ainda mais hoje, que tem um monte de evento todo final de semana, então o que acontece? Você vê um cara desse de perto, os caras são muito grandes, pessoal. Então, o que acontece? Cara, eu quero ficar igual o Sadiq, eu quero ficar igual os caras. Às vezes tem uns caras que mandam foto pra mim, minha meta de shape esqueça isso da tua vida de meta de shape. Você tem o seu shape, você é único, você tem um desenho, você tem uma genética, você tem uma limitação. Esqueça, não olhe pro lado assim. Você pode admirar algum físico, você pode até achar que você pode ter até linhas um pouco parecidas, mas você não pode dizer assim, quero ficar igual esse cara. Esquece isso, velho, esquece isso. E tem caras que às vezes mandam fotos de caras de nível muito alto. Fala, meu amigo, você não tem noção da realidade, não? Eu sou só um coach, eu não sou o mágico de Oz, eu não sou o gênio da lâmpada do Aladim. Então, que coisa, milagre eu não faço, eu não sou, sei lá, não faço milagre. Então, o que acontece? Mas eu garanto que vai melhorar muito do que você é. Então, o que acontece? O pessoal às vezes quer começar um cutting com um peso muito baixo, pessoal. Então, isso também é um grande problema. Às vezes o cara tá com BF de 12, de 12, de 10, de 11... Tá legal, dá pra fazer. O cara tá com pouca gordura, não tem gordura visceral, o cara é novo, tal. Aí não precisa o cara fazer esse trabalho todo ali de talvez limpar um pouquinho só o físico, só para ver como que reage, para depois, mais coisa rápida, poucas semanas. Então o que acontece? O que acontece? Os caras eles querem, só que eles acham que eles vão continuar, acho que eles vão ficar grandes assim, mas o que acontece? Geralmente é uma grande decepção, pessoal. Você imagine só, eu perdi 12 quilos em 12 semanas aproximadamente. 12 quilos em 12 semanas. Só para vocês terem a noção, pessoal, eu não tenho gordura, eu não tenho quase nada de gordura nas pernas, não tenho retenção nas pernas. Isso é uma característica do meu físico, só para vocês terem uma noção. Quando eu comecei esse projeto, eu estava com aproximadamente 71,5 de coxas.
71,5, eu tenho 1,81 m, 71,5. Não é uma... E assim, minha perna ela levemente cortada até em off, né? Até alguma coisa de fibra ali aparece. Então você vê que eu não tenho gordura e não tenho retenção tanto em membros superiores quanto inferiores. 12 semanas depois, pessoal, com essa quantidade de aeróbico, com essa surra aí de aeróbico, e outra, a dieta estava branda, estava fácil, estava muito boa de se fazer, porque eu montei, modéstia à parte, ficou muito bem feito. Com a minha metodologia diferenciada de carboidratos altos, proteínas baixas e em cut, proteínas baixas em cut e carboidratos altos. Ao contrário que muitos, daqui a pouco alguém está falando isso daí, vocês vão dizer que o cara descobriu a América. Eu estou falando isso aqui faz tempo já. Então o que acontece? O cara, eu cheguei a medir minhas coxas, eu cheguei um dia que eu estava um pouco mais flat, chegou a dar 60 centímetros, pessoal. Então vejam só, de 71,5 a perna chegou até 60 centímetros. E se o cara já começa com 60 centímetros? O cara de 1,80 m começa com 50, ele vai terminar o processo com, dependendo, se ele, principalmente se não tiver, por mais que use hormônios, pessoal, se o cara vai, principalmente se ele vai fazer um trabalho sem GH, o físico do cara pena, dependendo da idade dele, se ele for fazer um trabalho sem GH ali, o cara tiver com mais de 33, 34 anos, o físico dele vai ficar com um aspecto surrado. Então o que acontece? Como o meu trabalho foi, a primeira fase, as 3 primeiras semanas, 0 GH. Então o que acontece? O físico não fica tão preservado, não fica tão arredondado, não fica tão full. Você fica com um aspecto meio surrado. Então o que acontece? Foram mais de 10 centímetros em 12 semanas. Então, e outra, quando eu medi esses 60 centímetros, ainda faltava um pouco para ter terminado o trabalho, ainda tinha algumas semanas. Então foi com menos de 10 semanas eu já estava com 60, chegou a bater 60 centímetros de coxa. Já os braços, diferente. Eu cheguei a começar com 49,5 de braço. O braço, ele chegou a, acho que 47, 46,5, né, num dia mais flat assim. Então você vê, o braço não teve tanta perda, perna teve. Então é importante até que a gente abra aquele empirismo, né, aquela questão que o pessoal fala que excesso de cardio afina as pernas. Isso não tem muito embasamento científico, mas talvez, né, nem tudo na vida a gente precisa, né, a observação é interessante. Então você vê que que surrou um pouco o físico, mesmo com carboidratos altos, com proteínas baixas para a maioria de vocês, mas totalmente adequadas para uma pessoa, para um cara do meu nível. Carboidratos altos, treinos muito bons, físico melhorando, porém eu tive essa perda aí de mais de 10 centímetros aí nos músculos da perna ali, a perna com um aspecto meio surrado, meio fletado. Por isso que você vê, o pessoal gasta com GH, não é à toa, né, pessoal? Todo coach gringo coloca no protocolo, não é para fazer o cara gastar, né? Alguma função tem. Mas não estou falando ali de 2 UI, 3 UI, os caras ali... um dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Então, pessoal, vamos lá. Então, os cardios eu dei uma diminuída e tudo. Hoje pretendo fazer alguma coisinha assim. Eu pretendo fazer alguma coisa ali em questão de saúde, até também a questão de sensibilidade à insulina é muito bom. Fazer um cardio não exagerado, né? E como meu peso subiu um pouco, eu vou fazer ele o cardio numa cadência um pouco mais lenta para que não inflame as minhas articulações. Então eu já falei para vocês, pessoal. Então o importante, você cria um cenário anabólico, seja ali da maneira que você puder, de acordo com suas condições permitam, mas a dieta é o fator principal para você criar uma situação anabólica. Então você não precisa às vezes estar misturando 2, 3, você está usando 2 tipos de substância, está usando trembolona, testosterona, vou adicionar bolderona, vou pôr uma esteroide, achando que você vai melhorar isso. Se você está num platô ali, você está travado, você está resistente à insulina, você está com o BF alto, você já não vai ter uma resposta boa. Então o que você tem que fazer? Get back. Você tem que dar um passinho para trás para dar um impulso, para dar 2 para frente. Só que muita gente não entende isso, então eu falo isso o tempo todo. Talvez vocês vão esperar um cara que tem 1 milhão, 3 milhões no canal falar isso, aí vocês vão acreditar, pô, o Mibson falou isso um dia. Mas eu falo agora, ninguém acredita, né? Meu canal é só porque é pequeno, ninguém me conhece, tudo. Então vamos lá. Então é isso, pessoal, é isso que eu tenho para falar. Então, falei de calorias, falei da situação anabólica ali favorável, o que te impede de crescer, o que te auxilia, questão do meu cardio atual. Agora, no mínimo eu vou manter ali umas 3 ou 4 vezes por dia ali, 40 minutinhos, talvez em jejum, de preferência, até não por questão de otimização, mas questão de organização diária, né?
Então, para mim, fica melhor o horário. Então, você vê, eu só tirei um pouquinho o freio. A comida aumentou um pouquinho, não foi um aumento calórico muito alto. Vocês viram, né? Ciclo de calorias, de 2 a 3 refeições ali, alguns dias um pouco mais, dias um pouco menos, talvez dias de ponto fraco. Dias de ponto fraco é engraçado, né? Porque senão é quase todo dia de ponto fraco. Costas, perna, peito. Então, o que acontece? Então, um pequeno aumento no dia das calorias, talvez o dia que não treine. Tem pessoas que, às vezes, no dia que eu treino, eu como, às vezes, até eu como igual, às vezes como até um pouco mais para me recuperar. Existem essas vertentes, tá, pessoal? Tem alguns treinadores que os dias de ponto que o cara não treina, ele reduz as calorias. Alguns treinadores mantêm e alguns treinadores colocam mais. Então, você tem de tudo. Ah, mas o fulano de tal, que ele é o fodão, que ele sabe tudo, né? Que ele é o semideus, que ele é coach de não sei quem, ele reduz. Tá, pessoal, mas vamos parar para analisar o caso do cara. Às vezes o atleta dele já tem dificuldade para bater peso na categoria que ele tá. Então, é lógico que ele não vai comer igual um cara que às vezes precisa de estar com 10 quilos abaixo do limite da categoria de peso dele, como é o meu caso. Eu, facilmente ali, eu tenho 7, 8 quilos de margem ainda de peso para colocar na minha categoria, eu estando seco. Então você vê que é diferente de um cara que já está que já tem muita dificuldade para bater o seu peso. Então cada caso é um caso e cada treinador trabalha de um jeito. Então, pessoal, eu também pretendo fazer um vídeo aí, o pessoal fica endeusando muito treinador gringo e eu tenho certeza que daqui, conversei isso já há algumas semanas com os amigos meus, eu tenho certeza que o Brasil, é só os coaches brasileiros terem oportunidade, é só os atletas brasileiros eles não largarem o seu treinador. Se eles mantiverem o treinador deles, o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu com os gringos. Quem era o Cris Aceto até o Eduardo Correia e alguns outros atletas aparecerem? Ele era um competidor da NPC com físico muito bom, foi um atleta amador com físico muito bonito, um estudante ali, estudou a nutrição. Só que aí o cara vai ganhando peso de acordo com o resultado que ele apresenta. Só que como que os coaches brasileiros vão apresentar um resultado? E lógico que também tem a influência do cara morar lá, é a questão de relacionamento, isso tudo a gente sabe que na política, nos altos níveis isso influencia. Mas eu vejo que muitos treinadores brasileiros, principalmente os da nova geração, principalmente em relação a fármacos, eles são muito lúcidos no que eles estão fazendo. Amigos meus ali que eu tenho convívio, contato diário, uns não são brasileiros, mas moram aqui, a gente considera brasileiro, né? Abraço! Então o que acontece? Eu vejo que os caras eles sabem o que eles estão fazendo, eles se preocupam um pouco mais com a saúde do atleta, os coaches brasileiros da nova geração. Então você vê, o cara come bem, chega bem preservado, certas coisas o coach, por que a gente usa, por que o cara, ele vai num podcast, num Monstercast, por que o cara está fazendo isso? Ele está fazendo isso por causa disso, disso, disso. E eu vejo protocolos gringos que tem certos atropelos, pessoal, que se você conversar com um médico brasileiro, que também os médicos brasileiros eles estão muito na frente, viu? De muitos médicos aí, quer dizer, médico gringo, você vê que tem poucos nomes aí que a gente, né? Mas você vê médicos brasileiros bons, que não é só um que tem, principalmente os que são mais abertos em relação a hormônios, você vê que eles têm uma lucidez muito grande. Principalmente negócio de inibidores de aromatase, os males que isso faz, que muita gente ignora, coaches gringos ignoram, eles adoram, né? Nomes assim, muito que o pessoal, a justificativa do cara mas o fulano falou isso, foda-se que o fulano falou isso, ele não pode errar. Eu vejo que nos coaches gringos eles têm muito esse negócio de tradição, né? O cara vai aprendendo de um jeito, ele vai estendendo aquilo, mas talvez ele nem saiba direito ao certo, 100% os mecanismos. Já os coaches brasileiros da nova geração, eu tô vendo que os caras têm uma lucidez ali, eles vão saber te explicar exatamente o motivo por que ele tá fazendo isso, por que ele tá fazendo aquilo. Agora você vê, você já tem coach gringo que os caras não gostam muito de contestação, não. Por um lado a gente entende, né? Realmente quem fica contestando muito é chato pra caralho, já tem que saber mais ou menos com o jeito que o cara trabalha, você vai pra cima. Agora, se você quer um cara mais brando, você procura um cara que tem a fama de ser um cara mais brando. Se você sabe que o cara é meio hardcore, você não vai ficar enchendo o saco do cara. Porque tem cara que ele vai te entregar o resultado. Se você morrer amanhã ou depois, o problema é seu, mas ele vai te entregar um resultado, você vai entrar bem no campeonato. Agora já tem um cara não, que ele vai pensar um pouco mais na tua vida, um pouco mais na tua saúde. Eu vejo que o brasileiro, os coaches da nova geração, eles têm esse feeling um pouco mais aguçado, né? E eles sabem o que eles estão fazendo, tanto médicos,
médicos da nova geração que estão no esporte, como os coaches da nova geração que estão no esporte. Então eu vejo uma maior lucidez desses caras. Então o pessoal tem que dar oportunidade para o coach brasileiro, pessoal. Esse negócio de, o cara, a primeira coisa que faz quando ganha um Procard é pegar um cara famoso. Então é lógico que o cara famoso ele vai ficar cada vez mais famoso, porque ele já pega um cara pronto, um cara preparado, um cara que já está ali, e o coach lá que fez todo o trampo, ele fica emperrado ali, né? Depois ele vai pegar outro cara, vai deixar outro cara bom, aí chega outro cara, às vezes até aqui no meio nacional, chega um cara de uma empresa grande e fala, beleza, você quer entrar na empresa? Assina aqui o contrato, porque eu tenho que ser o teu coach, para todo mundo achar que eu que te fiz, né? Ele não vai falar isso pro cara, mas a intenção é essa. Aí o que acontece? O coach lá atrás, que fez todo o trampo, que não vai ter oportunidade. Aí esse cara vai, começa no amador, ele pega o Procard dele, compete uma vez, às vezes perde, a primeira coisa que ele vai fazer é mudar de treinador e vai para um cara mais famoso. Se o objetivo é político ou de marketing, eu até entendo. Mas assim, o coach brasileiro ele não vai ter oportunidade de chegar e pôr o cara lá, entendeu? E o que acontece? Muita gente começa a dar a entender que o coach brasileiro é pior do que os caras, mas não. Eu vou fazer um vídeo depois, pessoal, falando as diferenças, não lógico de uma maneira geral, mas de tudo que eu vi de coaches gringos e coaches brasileiros de alto nível, a diferença entre os trabalhos. Se você quiser ver esse vídeo e você assistiu até aqui agora, faça um xizinho e diga, eu quero ver o vídeo da diferença dos protocolos. Então eu vejo que tem um padrão muito grande do pessoal lá de fora e o pessoal daqui. E tem muita coisa do pessoal de fora, não importa se ele é o fulano, se ele é o semideus, se ele é o Apolo, se ele é o Zeus, se ele é o Buda, se ele é... Não interessa quem ele seja, eu vejo que tem muita coisa que eu olho, eu falo, esse cara que o pessoal fala que é o... Principalmente a questão de fármaco, né? Mas ele é foda, ele psicografa aqui o negócio. Isso é firula, pessoal. Isso aí não precisa você falar. Não, eu conheço, tem muito cara aqui no Brasil que já faz isso há décadas. O cara pega no cara aqui, vira de costas, pega, tem cara que faz isso não é novidade, né? Agora pro pessoal mais novo, mais bobinho que tá assistindo aí, eles acham que é uma descoberta da América, né? Tem muita firula no meio, pessoal. Às vezes os caras fazem certas coisas justamente para que vocês fiquem comentando, para que vocês criem essa áurea de um cara super especial, não sei o quê, que na verdade às vezes você vê que tem acertos, tem muita experiência, mas às vezes tem coisas que são absurdas que tem nos protocolos do cara. Uma caralhada de inibidor de aromatase para às vezes uma quantidade baixa de... Não sei, tudo está dentro do contexto, a gente não sabe exatamente o contexto. Às vezes uma quantidade absurda de hormônio de crescimento, uma quantidade absurda... Fora negócio de protocolo de aplicação local de Sintol, de não sei o que. Só que aí ele pega os melhores, coloca os melhores nas posições, lógico, porque só trabalha com gente que que tem uma condição de investir, um cara que já chegou ali num nível muito alto. Consequentemente, ali dentro de vários caras, ele vai ter um destaque. O que vai acontecer? Fulano é foda. E o coach brasileiro fica aqui fazendo um puta trabalho, fica limitado. Mas você vê que em categorias femininas tudo isso aí já está extrapolando, todo mundo já sabe que tem caras aqui no Brasil que são muito competentes, que o Brasil também é o berço, né, de certas categorias aí, o wellness, tudo. Então é muito interessante isso, pessoal. Então eu acabei desviando um pouquinho do assunto, mas vocês sabem, vocês estão ligados que aqui o bate-papo é aberto aqui, né, uma trocação de ideia aí para você que está fazendo o seu card. E é isso aí, pessoal, depois eu volto e se vocês quiserem saber o protocolo completo dos AES, dessa primeira fase do off-season, eu irei estar falando. Se tiverem uns 50 comentários legais aí, ou 50 qualquer coisa que vocês comentarem, um xizinho, um emoticon, qualquer coisa, eu volto aí com o protocolo. E tem vários vídeos que eu estou com vontade de fazer, que eu vou estar fazendo aqui nos próximos tempos aqui, que eu vou estar de férias. E é isso aí, pessoal. E muito obrigado a todos. Advanced, sempre aí patrocinando o canal. Muito obrigado, o único apoiador. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.